Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Já separa aí o seu livro Emar Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano, que hoje nós vamos realizar a aula de número 84. Nossas atividades de hoje estão na parte do EMAI, onde são as atividades de matemática. Então, já abre aí o seu livro na parte de matemática. Vamos realizar as atividades 31.3 a 31.5, 31.3, 31.4 e a 31.5. São 3 atividades hoje. Essas atividades estão da página 113 a 117. Então, é página 113, 114, 115, 116, 117, certo? Nas atividades de hoje, vamos realizar a resolução de situações problemas envolvendo unidades de medida de comprimento e de massa e também as suas representações decimais, certo? Vamos começar, pessoal? Então, aqui na atividade 31.3, que está na página 113, começa assim. Gustavo propôs aos seus amigos a resolução das situações problemas abaixo. Vamos ajudá-los? Então, aqui no seu livro tem algumas situações problemas, certo? Essa daqui, medida de comprimento. Número 1. Marcos anda 2,5 km. Esse 2,5 representa 2,5 km, ou 2.500 metros, para chegar à igreja. E Celso caminha 2,35 km, ou 2.350 metros, para ir de sua casa à mesma igreja. Quem caminha mais? Quem anda um pouco mais para chegar à igreja? O Marcos ou o Celso? O Marcos caminha 2.500 metros e o Celso caminha 2.350 metros. Quem caminha mais? Quem respondeu que o Marcos caminha mais, respondeu corretamente, certo? Vamos para a questão número 2. O preço de 1 quilo de uma torta saborosa é R$ 34,50. E de 500 gramas da torta especial é R$ 18,00. Qual das duas tortas tem o melhor preço? Então, para realizar essa situação problema, nós precisamos relembrar algumas informações importantes. A primeira é que a primeira informação que nós já vemos aqui na situação problema é que 1 quilo de torta saborosa custa R$ 34,50 e 500 gramas da torta especial custa R$ 18,00. 1 quilo é igual a 1.000 gramas e meio quilo é igual a 500 gramas. Então, eu já sei quanto custa 1 quilo da torta saborosa. O que nós precisamos descobrir aqui, pessoal? Quanto custa 1 quilo da torta especial, porque cada 500 gramas custa R$ 18,00. Então, qual é a conta que nós vamos fazer aqui? Pensa aí um pouquinho na sua casa. Como nós vamos fazer para descobrir o preço de 1 quilo da torta especial? Quem respondeu, que é fazendo esse cálculo aqui, R$ 18,00 mais R$ 18,00, respondeu certinho, porque meio quilo, 500 gramas, mais 500 gramas. Aqui eu tenho 0,0 na casa dos centavos, eu copio a vírgula. 8 mais 8, 16. O 6 da unidade fica e 1 da dezena sobe. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, o que eu descobri, pessoal? Que o quilo da torta especial custa R$ 36,00. Então, a torta saborosa, 1 quilo, custa R$ 34,50. E 1 quilo da torta especial custa R$ 36,00. Qual das duas tortas tem o melhor preço? Ou seja, qual das duas tortas é a mais barata? Vamos ver o que vocês acham? Quem respondeu que a torta saborosa é a mais barata e custa R$ 34,50
50 centavos, respondeu certinho. Pode pausar aí o seu vídeo para copiar as respostas aí, deixar o seu livro bem completo. Agora, a questão 3. Ontem comprei 1 quilo de queijo prato por R$ 25,00. E hoje minha irmã me disse que pagou R$ 39,00 por 1,5 kg do mesmo tipo de queijo. Quem pagou o melhor preço? Isso está acontecendo bastante no supermercado, não é mesmo? Principalmente as mamães, elas vão ao supermercado, uma semana elas pagam um preço no produto. Quando elas voltam na outra semana, já está o preço diferente. E vocês acham que quando a mamãe vai ao supermercado, que mudou o preço do produto, será que ficou mais caro ou mais barato? Então, pensem nisso para responder essa situação problema. Então, vamos relembrar as informações. Eu sei que 1 quilo do queijo prato custa R$ 25,00, certo? Então, a minha irmã, no caso aqui da situação problema, pagou R$ 39,00 em 1,5 kg. Então, aqui eu tenho o preço de 1 quilo. Eu tenho que descobrir quanto custa meio quilo e fazer o quê? Juntar os dois valores. Então, vamos fazer os cálculos? Quanto será que custa meio quilo desse queijo prato? Que o quilo é R$ 25,00. Eu vou pegar o R$ 25,00 e dividir por 2. Aqui eu já achei o número 1, porque 1 vezes 2, 2 menos 2, 0. Abaixo 5. Quantas vezes 2 eu vou multiplicar para chegar próximo do 5? 2 vezes 2, que é igual a 4. 5 menos 4 sobra 1. Este primeiro zero, ele vai cair aqui, formando o número 10. Qual número vezes 2 chega no 10, ou próximo do 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. E esse zero que sobrou, ele abaixou aqui e aparece aqui também. Por quê? Porque já terminamos a conta, então nós apenas repetimos ele aqui. Então, eu sei que meio quilo deste queijo aqui custou R$ 12,50. Agora, nós vamos calcular quanto vai custar 1,5 kg desse queijo. Então, eu sei que 1 quilo custa R$ 25,00, meio quilo custa R$ 12,50. 0 mais 0, 0, e 0 mais 5, continuou 5. 5 mais 2, 7. E 1 mais 2, 3. R$ 37,50. Então, olha só. O queijo que eu comprei, 1,5 kg, custa R$ 37,50. E o queijo que a minha irmã comprou custa R$ 39,00, 1,5 kg. E aí, quem pagou o melhor preço? Quem pagou R$ 37,50, né, pessoal? Então, eu paguei mais barato no quilo do queijo, sendo que paguei R$ 37,50 em 1,5 kg. Registrem aí a resposta no seu livro. Agora, a questão 4. Muito fácil. Aqui, olha só. A questão número 1, nós vimos que estava 3,5 km, né? Aqui nós já vemos ó, o número completo, 3.500 quilômetros. Lá nós trabalhamos com metros e aqui com quilômetros, certo? Vamos lá? 4 amigas treinam corrida. Elas combinaram que venceria o desafio quem percorresse a... Olha lá, elas combinaram que ia vencer o desafio quem percorresse a maior distância em 20 minutos, ou seja, quem andasse mais, ou melhor, quem corresse mais. No quadro abaixo está indicando o desempenho de cada uma. Então, a Ana correu 3 quilômetros, 250 metros. A Bia, 3 quilômetros e 500 metros. A Carla, 3 quilômetros, 450 metros. E a Denise, 3 quilômetros, 350 metros. Gente, é muito simples. Eu observo aqui a parte inteira, ó, todos os números são 3.
Então, agora eu vou observar a parte decimal. Aqui, ó, nós temos aqui nós temos 250, aqui eu tenho 500, 450 e 350. Quem vocês acham que percorreu a maior distância? É claro que foi a Bia, né, pessoal? Então, quem ganhou o desafio? A Bia ganhou a corrida, certo? Já faça um registro aí no seu livro. Agora, a nossa próxima atividade, que é a 31.4, ela está nas páginas 114 e 115, certo? Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Número 1. A professora de Gustavo propôs aos seus alunos que, em cada ilustração, colorissem as carinhas de acordo com o que solicitou. Vamos ajudá-los? Então, aqui, pessoal, para fazer essa atividade, você vai precisar de alguns lápis coloridos. Você vai precisar do lápis de cor azul, do lápis de cor verde, o lápis de cor vermelho e o lápis de cor amarelo, ó. Assim como eu também respondi aqui no meu livro. Deixa eu esconder aqui para vocês responderem sozinhos, certo? Então, eu vou desafiar vocês a responderem essa atividade. Eu vou fazer a primeira, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e responder as outras 3. Vamos ver se vocês aceitam o desafio? Então, vamos observar aqui o que a professora de Gustavo propôs. Ó, que eles pintassem metade das carinhas de azul. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual é a metade de 12, pessoal? 6. Então, quantas carinhas eu vou pintar de azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, pausa o seu vídeo e tenta fazer essa atividade sozinho. Agora você vai fazer, ó, a terça parte das carinhas são verdes. É só você contar o total de carinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é terça parte, ou seja, em quantas partes eu vou dividir esse número 12? E eu vou tirar qual parte desse número 12? Pensem aí. Agora, pausa o seu vídeo e responda as atividades aqui da página 114. Se você terminou de responder, ok, você pode continuar assistindo. Mas se você não terminou, eu acho importante que você faça essa atividade sozinho aí na sua casa e depois continue assistindo apenas para conferir se você acertou. Então, vamos começar aqui a fazer a correção? Próximo. A terça parte das carinhas são verdes. Então, nós contamos aqui, nós temos 12 carinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu dividir essas carinhas aí por 3, vamos ver quantos grupos eu tenho? Ó, pintei 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o quê? 3 grupinhos de 4, olha só. Se eu pintei a terça parte, eu pintei apenas o quê? Uma parte das 3, certo? E aí, você acertou? Vamos ver o próximo. A quarta parte das carinhas são vermelhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carinhas novamente. Quarta parte, vou dividir por 4. Então, vamos ter quantos grupinhos? Ó, aqui eu tenho 3 carinhas vermelhas, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 carinhas vermelhas, certo? Então, a quarta parte das carinhas são 3 carinhas. E a sexta parte das carinhas são amarelas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número 12 aqui eu preciso dividir por 6, ou seja, a sexta parte. Quantas carinhas nós vamos pintar?
de amarelo. Apenas duas carinhas amarelas. Por quê? Eu tenho, ó, vamos ver quantos grupos de 2 nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, eu pintei apenas duas carinhas, porque é um grupo de 6, certo? Um grupo dos 6 grupos que eu vou pintar, porque é a sexta parte. Agora, na próxima página, que é a página 115, nós vamos fazer o contrário, ó, questão número 2. Agora, observe as ilustrações e escreva uma frase descrevendo a parte de carinhas pintadas de uma mesma cor. Então, aqui, pessoal, eu estou considerando a cor que é diferente de laranja, certo? Então, na atividade da 114, eu tinha o enunciado e nós pintamos as carinhas. Aqui as carinhas já estão pintadas. Vamos contar o total de carinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carinhas. Então, considerando aqui as carinhas amarelas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carinhas que está de amarelo, está pintado de amarelo. Então, qual a frase que eu posso descrever essa parte que está pintada de amarela? De amarelo, é essa parte aqui. Que metade das carinhas são amarelas. Podem registrar aí no seu livro. Agora, o próximo desafio. Vamos contar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carinhas. Dessas 15 carinhas, olha o grupinho que está na cor azul. 1, 2, 3, 4, 5 carinhas estão pintadas da cor azul. Como eu posso representar essas carinhas que estão em azul em uma frase, pessoal? Pensem aí. Ó, esse grupo tem 15 carinhas, eu retirei 5. Quantos grupos de 5 eu consigo formar aqui nestas 15 carinhas? Quem respondeu que são 3 grupos de 5, respondeu certinho. Se eu formei 3 grupos de 5 e eu pintei um, como vai ficar a minha frase? A terça parte das carinhas é azul, porque eu dividi por 3 e peguei uma parte, certo? Pode registrar aí, pessoal, no seu livro. Agora eu tenho carinhas que estão vermelhas. Vamos contar o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carinhas. Essas carinhas aqui que estão em vermelho, ó, eu tenho 16. Aqui eu tenho grupo de 1, 2, 3, 4. Quantos grupos de 4 carinhas eu tenho aqui dentro das 16? 1, 2, 3, 4 grupos. Como vai ficar a minha frase? A quarta parte das carinhas são vermelhas. Essa atividade aqui eu acho que é a mais fácil que nós realizamos hoje, hein? Agora, a última questão aqui da página 115. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carinhas. E um grupinho de 2 carinhas está verde. Então, vamos observar quantos grupinhos de 2 carinhas nós temos? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Então, como eu represento essa parte que está em verde? A quinta parte das carinhas são verdes, porque eu dividi em 5 partes de 2. Certo, pessoal? Eu achei moleza essa atividade, hein? Muito, muito fácil. Agora nós vamos realizar a última atividade de hoje, que é a atividade 31.5. Essa atividade, ela começa na página 116 e termina aqui na página 117. Vamos realizar aqui com a gente? Questão número 1. A professora Juliana propôs à sua turma que completasse as retas numéricas com os números que faltam. Ajude-os. Gente, aqui nós temos 2 retas numéricas. Nós vamos observar
qual o espaço entre cada intervalo numérico e completar o número que está faltando. Então, entre o 30, tem um número, entre o 30 e o 42, tem um número aqui. Depois eu tenho, do 42 pulou para o 48. Aí, do 48, tem um outro número aqui, ó, pulou para esse número aqui. E este número secreto pulou para o 60. Do 60 pulou para mais um número secreto e depois pulou para o último número secreto. Como eu consigo fazer para observar o intervalo? Ó, eu observo aqui na reta os dois números próximos que estão aparecendo. Eu tenho o 42 e tenho o 48. Qual o intervalo do 42 ao 48? Vamos ver? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Deu o número 6. Então, eu sei que o intervalo é de 6 em 6. Então, vamos lá. 30 mais 6, 36, mais 6, 42, mais 6, 48, mais 6, 54, que mais 6 dá 60, mais 6, 66, e 66 mais 6, 72. Agora, aqui nessa reta, na outra reta numérica, nós temos alguns números decimais, certo? Então, algum número que está aqui, depois eu tenho o número 1, aí eu tenho 1,5, depois eu tenho o número 2, aí eu não tenho nada, depois eu não tenho nada, aí eu tenho 3,5, e por último eu não tenho nada, não sei qual é o número secreto. Se eu observar, ó, aqui nós temos até 3 números seguidos, olha só, do 1 até chegar no 1,5, meio. E do 1,5 até chegar no 2, meio também. Então, qual o intervalo entre os números aqui nessa reta numérica, pessoal? Meio. Então, aqui eu começo com meio, que eu represento com 0,5. Depois eu tenho o 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Muito simples, né? Completem aí as respostas. Agora a questão número 2. Em seguida, ela lançou um desafio: localizar na reta abaixo os pontos correspondentes a. Aí eu tenho 0,5, que eu leio meio, 1,4, 2,2, 3,9. O que eu observo aqui, ó? Entre um número e o outro, eu tenho esse intervalo. Vamos contar quantos números aparecem dentro desse intervalo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do 0 até chegar no 1, eu tenho 10. Então, aqui eu tenho 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. E o primeiro número aí, que é o 0,5, vai aonde? Aqui. Próximo número é o 1,4. Então, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Depois eu tenho 2,2. Então, 2, 2,1, 2,2. Muito simples, né? E o último, 3,9. Então, aqui eu tenho 3. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 e 3,9, bem aqui no finalzinho da reta numérica. Podem fazer as marcações aí na sua reta que está no seu livro, página 116. Ainda aqui na página 116, a professora de Gustavo continuou fazendo algumas explicações. Então, questão 3. Gustavo percebeu que na reta numérica é possível representar os pontos com números naturais e números racionais na representação decimal. Ele perguntou à professora Juliana se era possível usar a representação fracionária também. E ela representou em algumas retas. Então, o Gustavo, ele percebeu, ó, como nós vimos aqui, nós usamos números racionais, né? Na forma decimal.
que é o que nós já estávamos fazendo até agora, e ele perguntou para a professora se era possível também representar na forma de frações, assim como nós fizemos, ó, aqui, deixa eu ver qual foi a atividade que nós localizamos as frações. Nós já realizamos esse tipo de atividade, onde nós localizamos na reta numérica as frações. Então, agora, nós vamos observar o que a professora Juliana explicou. Ó, dividindo a reta ao meio. Então, eu tenho 0, aqui eu tenho meio e aqui eu tenho 1. Ó, dividir ao meio é dividir em duas partes. Então, aqui eu tenho qual fração? 1 meio. Se eu dividir a reta em três partes, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 1/3. Aqui eu tenho 2/3. Por quê? Porque eu tenho 1, 2 partes de 3 partes. Agora, continua aí na próxima página, na página 117. E dividindo em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Então, cada marcação, ó, 1/4, uma parte de 4. 2/4, duas partes de 4, que é o total. 3/4, 1, 2, 3 partes de 4, que é o total. E aqui no finalzinho seria 4/4. Por quê? 4 partes de 4, certo? Agora nós vamos realizar a atividade que está aí no livro. Agora, ajude Gustavo a localizar as seguintes frações. Então, nós temos aí 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/2, 1/3 na reta numérica, certo? Aqui na nossa reta, nós temos algumas marcações. Eu sugiro a vocês fazer as marcações assim como a professora Juscelia fez aqui na videoaula, certo? Então, vamos começar? 1/4. Então, significa que essa reta aqui, ela vai ser dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Onde vai ficar a marcação de 1/4? Ou seja, uma parte de 4. De 4. Exatamente aqui nesse local. Depois, 2/4. 2/4, 1, 2 partes de 4. Então, a marcação vai ficar exatamente aqui. 3/4, 3 partes de 4. 1, 2, 3 partes. Do total, que é 4. Então, 3/4 vai ficar exatamente aqui. 4/4, 4 partes de 4. O 4/4 vai ficar exatamente aqui. 1/2. 1/2 significa que eu vou dividir a reta completa em duas partes. Ó, uma que eu vou retirar uma parte e eu vou dividir em duas. Então, eu peguei essa mesma reta e eu dividi, ó, representei aqui com a cor laranja. Então, eu tenho uma parte e eu tenho duas partes. Então, aonde vai ficar 1/2? Uma parte de 2. Exatamente aonde? Exatamente aqui, certo? E por último, 1/3. Então, eu vou dividir essa reta por 3 partes. 1, 2, 3 partes, certo? E aonde eu vou marcar a fração 1/3? Na onde eu tenho uma parte, que é exatamente aqui. Certo, pessoal? Se vocês quiserem fazer esses desenhos, essas marcações, vão ajudar vocês mais tarde, quando vocês precisarem responder esse tipo de questão. Então, como vai ficar aí no seu livro? Deixei aqui as marcações das frações. 1/4, 1/3, 2/4, 1/2, 3/4 e 4/4, certo? Registrem aí as respostas no seu livro. Pessoal, nós terminamos a aula de hoje e eu termino mais uma vez com um lembrete. Não esqueçam de fazer as correções de todas as atividades aí no seu livro e mais, certo?
para deixar ele completinho, ok? Amanhã eu espero vocês para a nossa última aula. Nós estamos quase terminando o nosso Livre Mais. Certo, pessoal? Então, até amanhã. Tchau, tchau.